Melhor. Você me dá mais volume aqui na minha voz. Eu ia brincar, mas a noite hoje é bem séria. Aquilo que Deus trouxe ao nosso coração para que eu pudesse compartilhar com a vida de cada um dos irmãos. Alguns de vocês eu revi, a maioria estou vendo hoje pela primeira vez. E eu sei que Deus tem algo para as nossas vidas. Eu peço que Deus me use, como foi orado, com poder, unção e graça. Que eu consiga ser o mais fiel possível à sua palavra. E que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então eu peço que, por gentileza, nessa noite, você abra comigo no livro de 1 Reis de Israel. O capítulo é o capítulo de número 3. Eu vou ler alguns versículos, enquanto o irmão, a irmã está encontrando. Eu já quero aqui louvar a Deus. Seja Deus louvado por essa oportunidade de vir aqui cultuar em São José dos Campos com vocês. Que Deus conserve essa chama acesa em vossos corações. O meu desejo é que o reino de Deus continue crescendo aqui nessa cidade de São José dos Campos, através da vida de cada um dos irmãos. Quando Deus ele quer nos abençoar, igreja, Deus ele nos dá coisas. Diga comigo, quando Deus quer nos abençoar, ele nos dá coisas. Quando Deus quer, perdão, deixa eu arrumar. Quando Deus quer nos prosperar, diga comigo, quando Deus quer nos prosperar, ele nos dá coisas. Agora, quando Deus quer nos abençoar, ele envia pessoas. Então eu creio que venho como um enviado de Deus nessa noite, para poder abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. O tema, eu insisti com o pastor Kleber para que ele me mandasse. Ele falou, ó, fique livre, fique à vontade, na unção do Espírito. Mas eu gosto de buscar em Deus aquilo que Deus tem colocado no coração daquele que é o anjo da igreja, que é o pastor local, que está aqui pagando o preço a cada dia, e ele me passou o tema que é blindados pela fé e fortalecidos pela unção. E eu pedi ao Espírito Santo, falei, Pai, me mostra um texto que possa falar a respeito de alguém que fora blindado pela fé e fortalecido pela unção. E já deu para você entender o tamanho daquilo que eu pedi para Deus. Mas Deus é Deus, ele não fica devendo nada a ninguém, pastor. E ele me trouxe esse texto em 1 Reis, capítulo de número 3, aonde eu vou fazer a leitura de alguns versículos, vou saltar para a gente ganhar tempo, vou fazer uma leitura um tanto quanto extensa, e como eu disse, eu quero ser o mais fiel possível à palavra de Deus. E eu peço que você acompanhe comigo. O versículo de número primeiro, o versículo de número segundo, o versículo de número terceiro, no versículo de número 4, diz assim: foi a Gibeão para lá sacrificar, porque ali era o alto grande, ou seja, o maior altar, e havia 1000 holocaustos. Sacrificou Salomão naquele altar. Versículo 5: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite. Em sonho, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Pula comigo, vá até o versículo de número 9. E aí, no versículo de número 9, está dizendo assim: dá, pois, a teu servo coração entendido. Algumas traduções vai dizer coração sábio, para julgar a teu povo. Preste muita atenção nisso aqui, pois ao teu servo ele pede, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este
teu grande povo. Estas palavras pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Versículo 11. Disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernimento entre aquilo que é justo. E aí vamos para o versículo de número 15. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio ele a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho, morando com ela naquela casa, e sucedeu que, versículo 18, no terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho, estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós estávamos naquela casa. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Versículo 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, o teu filho é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Versículo 23. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei, e disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, dá metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei e disse: ah, meu senhor, senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, que seja dividido. Versículo 28. Então respondeu o rei e disse: dá a primeira o menino vivo. Não o mateis, porque esta é sua mãe. Então todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Somente até aqui, tome o seu assento, glorificando a Deus. Eu peço que você mantenha o teu exemplar da Bíblia Sagrada. Eu vou procurar ser o mais fiel possível ao texto. Nesses 29 anos, aonde a igreja de São José dos Campos está completando aqui mais um aniversário. 29 anos que Deus tem honrado a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, aonde Deus tem ministrado palavras de bênção sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que está aqui. 29 anos que a palavra do Senhor, as boas novas do Senhor tem sido proclamada com autoridade, unção e ousadia. 29 anos que esse lugar ele fora separado, e eu digo esse lugar no sentido dessa cidade, para ser um celeiro da obra do Senhor sobre a face da terra. Irmãos, eu sempre ouvi dizer que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. E todos nós sabemos que isso é uma verdade, porque a Bíblia, assim, ela nos relata. Salomão pediu sabedoria a Deus, e isso é uma verdade, o texto mostra, revela isso. Agora, o que fica muito claro nesse texto é qual foi o tipo de sabedoria que Salomão ele pede a Deus.
O que esse texto ele vem elucidar para nós é o tipo de sabedoria que Salomão ele vem pedindo a Deus, que na verdade ele pede a Deus e Deus a ele concede. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que o Antigo Testamento é a sombra do Novo, o Novo Testamento é a revelação do Antigo. Tudo aquilo que se encontra implícito no Antigo Testamento vem explícito no Novo Testamento. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que aquilo que o Antigo Testamento traz e que pode ser aplicado para as nossas vidas, dentre tantas coisas, são as lições práticas, diárias, do dia a dia, que nós podemos colocar em prática na nossa vivência para que vivamos de forma e de maneira que esteja alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o Antigo Testamento ele vem trazendo várias lições e eu queria poder refletir com vocês, olhando para esse texto a respeito de cada uma delas nesta noite. Pastor Kleber ele falou para mim, fica à vontade. Eu me lembrei de Atos, capítulo de número 20, que Paulo estendeu o sermão até depois da meia-noite. Mas fique tranquilo, não vai chegar tanto não, em nome de Jesus. Agora, o que fica muito claro no texto aqui é que Salomão ele vai pedir sabedoria a Deus. Salomão ele não pediu a Deus sabedoria para construir templo, mas Deus deu. Salomão não pediu a Deus sabedoria para fazer negócios, para qualquer outra demanda da vida, mas Deus deu. Salomão pediu sabedoria para julgar causas a respeito do povo de Deus. E é sobre isso que eu quero um pouco aqui nessa noite refletir com vocês. Como eu disse, eu quero aprender juntamente com vocês nesse texto, nessa passagem que fala a respeito do filho de Davi, Salomão, aquilo que esse texto pode trazer para contribuir na minha e na tua vida. Esse texto nos ensina que é mais fácil você dar seguimento a um projeto falido do que você dar seguimento a um projeto que vem dando certo. Por exemplo, se você comprar um terreno, e nesse terreno não tem nada, eu sei que é o caso desta igreja, e você chegar naquele terreno e você carpinar aquele terreno, você já fez alguma coisa e você já mostrou algum tipo de resultado. Se você compra um terreno que tem já uma casa nele estabelecida e você vai mexer naquela casa para fazer uma reforma, você tem que apresentar algo pelo menos igual ao que já tinha, mas de preferência melhor do que aquilo que lá já se encontrava. Se você vai gerir um comércio, se você vai gerir uma indústria, essa indústria todos os meses ela te dá um resultado negativo e de repente você entra para gerir aquela indústria, aquele comércio, aquela loja, um bem Deus confiou para que você viesse administrar. E no mês que você entra, aquilo que estava dando resultado negativo, apresenta alguns reais no caixa, aquilo que você fez já apresentou um resultado positivo. Então você vai ser visto com outros olhos. Agora, quando você entra, meu irmão, quando você entra, minha irmã, em uma seara, como Salomão ele adentrou aqui nesse texto, porque Salomão ele não entrou em um local e no lugar de alguém que estava dando prejuízo. Pelo contrário, Salomão ele entrou no lugar de alguém que estava dando certo. Salomão entrou num lugar de um homem que fora ungido 3 vezes. E é aí que Deus ele falou muito forte ao meu coração, pastor, quando o Senhor mandou o tema, mas disse para mim, fique à vontade. Eu falei, Senhor, tu sabe que eu nunca fico à vontade. Eu quero que o Senhor fale comigo, porque se o Senhor falar comigo, eu vou conseguir transmitir a tudo. E Deus, ele me trouxe esse texto de Salomão, mas me trouxe também uma particularidade a respeito de seu pai, Davi. Davi, ele foi um homem que foi ungido 3 vezes. E eu sei que você sabe disso, eu só vou refrescar a tua memória. A primeira unção de Davi foi na casa do velho Jessé, seu pai. Davi ele foi ungido em Belém quando Davi tinha ainda 17 anos de idade. Quantos anos? Davi ele foi ungido em Belém quando ele tinha 17 anos de idade. Isso daqui já me ensinou uma grande verdade que eu carrego comigo durante toda a minha missão ministerial. Por quê? Porque Deus poderia ter ungido Davi no campo, sim ou não? Deus sabia que Davi estava
pastoreando as ovelhas de seu pai atrás das malhadas, mas Deus fala para que o profeta ele vá até a casa de Jessé, pai de Davi, para poder ungí-lo na presença do pai e na presença dos irmãos. Porque a primeira unção que nós temos que ter reconhecida na nossa vida tem que ser dentro da nossa própria casa. Imagine você, Davi, chegando em casa e falando para o velho Jessé: pai, eu fui ungido. O profeta Samuel esteve aonde eu estava, atrás das malhadas, e me ungiu. Imagine a Eliabe, o irmão mais velho. Quando Davi foi levar a marmita para ele, que ele estava diante de Golias, ele já colocou o menino para correr. Imagina ele chegando em casa, pastor Kleber. Aquele menino franzino, ruivo, raquítico. Eliabe, um homem já maduro, pronto, guerreiro, falando para Eliabe: eu fui ungido. Aí ele ia falar o quê? Que é muito presunçoso. Ele falou isso quando ele foi levar a marmita. Imagine, ele chega em casa contando, ninguém ia acreditar. Então o primeiro lugar, queridos, que a nossa unção, ela precisa ser reconhecida, é dentro da nossa casa. Que o Senhor, ele possa fazer a tua unção ser reconhecida dentro do seu lar, dentro da sua casa, no seio da sua família. A segunda unção de Davi foi em Hebrom. Quando Davi ele estava com 30 anos de idade, Davi foi ungido em Hebrom. E em Hebrom, Davi ele reinou por 7 anos e meio, aproximadamente. A terceira unção de Davi, já com as tribos unificadas, foi também em Hebrom, só que para reinar sobre Jerusalém. Então Davi ele passa por 3 unções. Quantas unções Davi passou? E ele passa por 3 unções. Por quê? Porque Deus estava fazendo sobre a vida de Davi o mesmo serviço? Não. Deus estava reafirmando em Davi aquilo que ele disse a seu respeito. Ele disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Há quem diga que Davi era um homem segundo o coração de Deus somente para reinar, em virtude dos deslizes que Davi cometeu, a respeito do pecado que ele cometeu com Betseba. Mas eu olho para o texto sagrado e eu vejo que além de Davi ser um homem segundo o coração de Deus para reinar, Davi era um homem segundo o coração de Deus para poder se aquebrantar diante de Deus. Se tem uma pessoa na Bíblia que tinha o poder de se arrepender, e tinha uma facilidade de se arrepender com muita agilidade, esse alguém era Davi. Davi ele não tinha vergonha de chegar diante de Deus, do Todo-Poderoso, e dizer para Deus: olha, eu errei, falhei, eu pequei, e eu preciso que o Senhor me perdoe. E eu aprendo mais essa lição com Davi. Eu olho para esse texto sagrado, eu vejo que em 2 Samuel, no capítulo de número 5, você vai encontrar a respeito dessas unções que eu falei a respeito de Davi. Essa terceira unção que Davi ele recebe sobre a sua vida, com o reino unificado, as 12 tribos já estavam ali caminhando juntas. Davi vai reinar por 33 anos em Jerusalém. Quantos anos? E para você que gosta dos pormenores da Bíblia, assim como eu gosto, Davi ele reina exatamente o mesmo tempo que Cristo andou sobre a face da terra. Cristo andou por 33 anos sobre a face da terra. Davi ele reinou sobre Jerusalém por 33 anos. Quando Davi assumiu o comando de toda a nação de Israel, a nação de Israel tinha 9.650 quilômetros quadrados. 33 anos depois, Davi morre com 70 anos de idade. Salomão ele assume o lugar dele. Só que a nação de Israel não está com 9.650 quilômetros quadrados. A nação de Israel agora, quando Salomão está assumindo, está com 96.500 quilômetros quadrados. O reino havia crescido 10 vezes mais nos últimos 30 anos. Salomão está assumindo um reino que cresceu 10 vezes mais. Então ele não está pegando um lugar de alguém que deu errado, ele está pegando um lugar de alguém que deu certo. Nos últimos anos, a demanda de crescimento do reino de Davi
foi algo exponencial. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Salomão, ele está diante de um grande desafio. Assim como esta igreja, pastor Kleber, está diante de um grande desafio. É um desafio extraordinário, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus, ele é especialista, queridos, em nos dar grandes desafios. E aí, se Deus colocou um grande desafio na sua frente, é porque Deus, ele conhece a tua capacidade. Deus sabe que você é capaz. Você pode me ajudar em ministrar nessa noite? Diga comigo assim: Deus sabe. Vamos lá, com confiança, diga: Deus sabe que eu sou capaz. E eu preciso que essa palavra fique no seu coração. Salomão ainda era muito jovem e ele percebe o tamanho da dificuldade que ele tem na mão, o tamanho do desafio que está diante dos seus olhos, mas Salomão, ele era da OBPC SJC, São José dos Campos. Salomão, ele era um homem inteligente, assim como você é um homem, é uma mulher inteligente. Embora Salomão ainda não tivesse recebido a sabedoria de Deus, ele era inteligente. Olha o que Salomão fez. E aí eu volto para o texto juntamente com você. Salomão vai até a cidade de Gibeão, porque lá havia o maior altar daquele tempo. O altar grande, o altar, o maior altar que havia nas regiões de Israel, ficava, queridos, ali na cidade de Gibeão. E Salomão vai até o altar, por isso que eu li todo o contexto com você, exatamente para isso, para fixar melhor o que o texto diz, porque o texto vai nos trazer uma informação preciosíssima. Vai dizer que Salomão, ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus em um único dia. Para você ter noção do que isso significa, o livro da lei, o livro de Levítico, Deus diz, quando ele entrega as tábuas da lei a Moisés, e ali estava o livro de Levítico junto, que era necessário sacrificar um único animal sobre o altar. Quantos animais? Agora, se fosse ave, poderia ser 2 aves, 2 pombinhas, 2 rolinhas, que era uma oferta mínima que alguém poderia entregar. E qualquer dia desse, se o pastor Kleber ainda que tem misericórdia de mim, eu venho para poder falar a respeito dessas 2 aves. Porque de tantas outras, Deus escolhe somente a pomba e a rolinha. Por quê? Ele escolhe somente a pomba e a rolinha. Não tem uma única vírgula na Bíblia Sagrada que esteja ali solta, que esteja ali por acaso. Tem um porquê. E aí, para não ficar para depois, que eu não sei se ele vai me chamar, deixa eu falar logo. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Lembra quando João Batista, ele batizou o seu primo, Jesus, no Rio Jordão? Quando Jesus sair das águas, os céus vai dar testemunho do Filho sobre a face da terra. E ali nós vamos ver a Trindade reunida. O Deus Pai está nos céus, o Deus Filho está levantando das águas e o Deus Espírito Santo vai descer como forma de pomba. Ele desce. E Deus, ele diz a Moisés: no meu altar somente 2 aves podem ser oferecidas. E eu não vou entrar na particularidade da maneira, da forma que elas tinham que ser oferecidas. Mas eu vou dizer um pormenor que, pesquisando e buscando, eu aprendi. E eu fui pesquisar por que somente a pomba e a rolinha poderiam ser sacrificadas no altar. Quem quer saber, diga amém. Elas poderiam ser sacrificadas ou usadas como sacrifício sobre o altar, porque a pomba e a rolinha, elas não têm a bile. Elas fazem a digestão no papo. Elas não têm aquele líquido amargor que faz separação no intestino. E aí eu falei com o Espírito Santo, mas o que isso tem a ver com o altar? E Deus, ele falou muito profundo ao meu coração, no meu altar. Se tem algo que não pode ter é amargura. Então só pomba e rolinha pode ser sacrificada no meu altar. Altar não é lugar de amargura. Altar é lugar de ser ministrada a palavra do Senhor. Uma palavra que sara, uma palavra que batiza,
uma palavra que traz a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, assim como você está sentindo ele aí, sabe esse calor no seu peito, esse arrepio que você está sentindo, não que ele é epiderme, não é sobre isso, é porque aonde a presença do Senhor está, nós sentimos. Aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, sabe quando Ele está na casa, quando Ele está presente, quando Ele se faz manifesto. E eu sinto a presença do Espírito Santo enquanto estou ministrando essa palavra. Eu sinto Deus nessa palavra. O Deus da palavra se faz juntamente conosco nessa noite. Oh Deus. Agora, quando o assunto era quadrúpede para ser oferecido como oferta de holocausto no altar. Quando o assunto era mamíferos, era um só, então Salomão oferece um boi. Se Salomão ele oferece um único boi, Deus ia aceitar o sacrifício de Salomão. Se ele oferecesse somente um cordeiro, Deus iria aceitar o sacrifício de Salomão, Deus aceitaria o sacrifício dele, porque estava na lei. Mas Salomão, ele decide sacrificar 1000 holocaustos. Porque se Salomão sacrificasse somente um, ele ofereceria o que qualquer homem comum já oferecia na sua época. O pai dele, Davi, certa feita, ofereceu 500 animais. Então, Salomão está diante de um grande desafio. E grandes desafios exigem de mim, de você, de nós, grandes atitudes. E Salomão, ele vai e oferece 1000 holocaustos. Então, ele fez 1000 vezes o que um cidadão comum fazia na sua época. E 2 vezes aquilo que o seu pai, Davi, havia feito. Porque se eu quero chegar onde ninguém chegou, eu tenho que trilhar por caminhos que ninguém ainda trilhou. Se eu quero conquistar o que ninguém conquistou, eu tenho que estar disposto a fazer coisas que não é comum ver as pessoas fazendo. O problema, queridos, é que nós pedimos a Deus para fazer coisas diferentes na nossa vida. Nós oramos a Deus suplicando e dizendo: faz algo novo, Senhor, na minha vida, faz algo diferente. Mas aí a gente chega no culto, no mesmo horário, senta no mesmo lugar, só gosta do mesmo hino, do mesmo pregador, dá glória a Deus nos mesmos momentos de refrão e diz assim: Deus, faz algo novo na minha vida. Dá o mesmo nível de oferta a vida inteira e diz: Deus, faz algo diferente na minha vida. Se queremos de verdade viver algo novo, diferente, temos que estar dispostos a fazer algo diferente. Pode ficar tranquilo que eu não vou levantar um segundo momento de ofertório, mas eu precisava passar isso a vocês aqui nessa noite. Eu só estou te instruindo biblicamente para na próxima vez que você for ofertar, você poder fazer algo novo, algo diferente na presença de Deus. Salomão falou: eu preciso fazer algo diferente, e aí ele vai e oferece 1000 holocaustos, 1000 animais no altar do Senhor, e eu imagino quanto sangue ficou ali espergido, foi um derramar daquele altar que não dá para se ter noção. E aí uma das respostas mais rápidas da Bíblia veio através da vida de Salomão. Salomão, querido, ele oferece, ele sacrifica os 1000 holocaustos no altar do Senhor, e o texto diz que naquela mesma noite, isso aqui é muito importante nós lembrarmos, porque quando José estava preso, lembra? Quando ele foi acusado injustamente de ter assediado a mulher de Faraó, colocaram ele numa cadeia, tinha lá o copeiro e o padeiro. E aí José chegou nos 2 amigos, porque dentro de uma cadeia, ou você tem amigo ou você tem inimigo. Ele, como era inteligente, ele fazia amigos. E aí ele chega para um dos 2 e diz: ei, quando você for ter com Faraó, lembra-te de mim. O cara saiu na sequência, foi trabalhar lado a lado com o Faraó, demorou 2 anos, quanto tempo? Para o camarada lembrar de José.
Salomão faz um sacrifício de dia, vai para casa deitar, dorme, tem um sono, e naquela mesma noite, diz o texto sagrado, Deus apareceu para Salomão em sonho e disse: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Ei, aqui não está falando de Faraó, aqui está falando de Deus. Escute, quando eu faço o que ninguém fez, eu chamo a atitude, através da minha atitude, Deus para lugares que Ele ainda não está na minha vida. Quando eu faço algo diferente na presença de Deus, eu chamo Deus para lugares na minha vida que Ele ainda não ocupou. Quando eu faço um novo na presença de Deus, eu trago Deus para a área da minha vida que estava restrita somente a mim. Sabe aquele cômodo dentro da tua alma que você tranca 7 chaves, que você fala: Deus, você pode entrar em qualquer lugar, menos nesse quartinho. E Deus está querendo entrar nesse quartinho, só que Deus, Ele não arromba a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Lembra de Apocalipse, capítulo de acho que é 3:20, se eu não me engano. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Dá a chave desse cômodo para Jesus nesta noite. Dá a chave desse cômodo nesse 29º ano de aniversário da igreja de São José dos Campos nessa noite. Dá a chave da tua vida nas mãos do Senhor e você vai viver algo novo, algo exponencial, algo extraordinário da parte de Deus. Quem crê que essa noite é profética? Eu preciso que pelo menos 4 ou 5 irmãos creiam comigo que essa noite é profética. Hoje é noite de Deus receber chaves de cômodos que as pessoas trancavam e não deixavam Ele andar, passear por esses lugares. Deus, Ele me trouxe porque Ele quer fazer algo novo, meu irmão, algo novo, minha irmã, sobre esta cidade. E Ele quer usar a tua vida, porque Davi já foi, Salomão já foi, os profetas da época deles já foram, e hoje é o teu tempo. É a tua vez, chegou a tua hora, pode ser hoje, pode ser agora. Cadê os adoradores de Deus aqui de São José dos Campos nessa noite? Se tem adorador aqui, ergue a tua mão aí, faz aquele barulho que os céus gostam de ouvir. O diabo disse que você não ia aplaudir, o diabo disse que você não ia adorar, mas você veio nessa noite para celebrar esses 29 anos. Então faça algo novo, nem que seja dar um aleluia, um glória a Deus, dizer que Ele é bom, que em todo tempo Deus é bom. Deus, Ele se faz presente. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda exaltação seja tributado nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque quando Salomão sacrifica, Deus entra nos sonhos de Salomão. E eu preciso te dar uma notícia. Sonhos que Deus não está no meio deles, dificilmente se concretizam. Sonhos que Deus não está no meio deles, dificilmente se concretizam. Mas quando você convida Deus para os seus sonhos, quando Deus, Ele faz parte dos seus sonhos, dos seus projetos, prepare-se para ver aquilo que é intangível tornar-se palpável, para ver as coisas se concretizarem em um tempo recorde. Deixa eu te dar um conselho aqui essa noite. Traga Deus para os seus sonhos. Não guarde os seus sonhos consigo mesmo, apenas com você. Apresente a Deus aquilo que você tem sonhado. Coloque Deus naquilo que você tem projetado. Traga Deus para dentro dos teus sonhos, para dentro dos teus projetos. Aliás, nem projete sem antes apresentar a Deus. Primeiro apresente, depois faça os projetos. E eu posso dizer isso daqui com muita propriedade, porque boa coisa é você falar de si mesmo e não daquilo que você ouviu dos outros. Eu gosto muito de aprender com aquilo que a Bíblia Sagrada me ensina, mas eu gosto de contar também as minhas experiências. Teve uma época na minha vida, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai, ele era um construtor, trabalhava na área da construção civil. Minha mãe, uma semi-analfabeta, meu pai analfabeto
de pai e mãe. Então ele trabalhava na construção civil e ela trabalhava na indústria, muitas vezes fazendo uma das funções mais humildes que poderia se fazer em uma indústria, até se tornar tecelã, e trabalhou por 23 anos para poder alimentar os filhos. E quando eu me casei, eu tinha muita coisa. E as coisas que eu tinha muita, pastor Kleber, era a dívida. Porque eu casei, na semana que eu casei, eu fui despedido. Eu tinha comprado tudo para construir 2 cômodos para viver com essa que não tinha muito juízo na época, juntamente comigo, a minha esposa. Porque mulher é assim, quando ela se apaixona, ela não olha para aquilo que o homem tem. Ela se une a ele, e quando é uma guerreira, ela constrói a vida junto com ele, e ela foi uma dessas pessoas que nós encontramos aí, como Abraão encontrou Sara, como Isaac encontrou Rebeca, e assim por diante. Eu encontrei a Vânia e você encontrou a tua parceira. Mas naquela época eu não tinha nada. E aí um dia eu sentado na mesa, uma mesinha de 4 lugares, que só podia separar 2 cadeiras, as outras 2 ficavam coladas na parede, porque se afastasse não tinha por onde andar dentro da casa, de tão grande que era. E eu estava ali com o papel na mão, rascunhando, e ela lavando louça de costa, virou para mim. Sabe aquele dia que você está assim, com muita coisa na cabeça? Ela falou: o que você está fazendo? Porque ela queria que eu estivesse secando, ela estava lavando, ela queria que eu estivesse secando, porque a mulher é assim, a gente casa e a gente encontra uma segunda mãe, que quer mandar na gente de qualquer jeito. E aí eu não estava lá secando e eu estava desenhando. Ela falou: você não é desenhista, você não tem dom nenhum para desenhar. Quando você desenha um gato, sai um jacaré, então não sei o que você está fazendo. Eu falei: eu estou desenhando a nossa casa. Ela olhou para trás assim com um desdém, irmão, e falou para mim assim: nem terreno você tem, você já está desenhando uma casa, você não tem juízo mesmo. Eu falei para ela: você vai à igreja, eu não vou. Mas eu creio em um Deus que vai me dar uma casa e você vai morar dentro dessa casa comigo. E eu vou continuar desenhando aqui. Agora eu vou desenhar até a escada. Ela falou: tá doido mesmo? Eu falei: vai ser um sobrado. E continuei desenhando. Passou-se os anos. Eu convidei um arquiteto. Falei para ele: eu preciso que você desenhe uma casa, porque eu comprei um terreno, pastor Ari. E ele disse: mas como que você quer? Eu dei o projeto para ele. Falei: Thor, eu fiz um rascunho, tu é um profissional, faz o projeto. Ele queria mudar a escada, ele queria mudar a cômoda. Eu falei: de jeito nenhum, foi assim que Deus me deu, e é nessa casa que eu vou morar. Pode desenhar. E ele desenhou, e é nessa casa que o Senhor já foi. Tomou café comigo ali algumas vezes. Eu desenhei quando eu não tinha nem o terreno ainda. Nós precisamos trazer a existência pela fé, como diz o tema desse ano, em São José dos Campos: blindados pela fé e fortalecidos pela unção. Nós precisamos tomar posse, irmãos, como se já existisse. Quando eu estava desenhando, sabe que eu tinha muito? Eu vou só refrescar a tua memória: dívida. Porque na semana que eu casei, eu fui mandado embora. Então tudo que eu comprei estava por pagar. Eu fiz a minha casa em um mês. 2 cômodos e um banheiro para mudar. Deixei acabado. Alguns amigos se uniram, me ajudaram. E melhor coisa do que ter dinheiro é ter. Tem amigos aqui? Eu creio que a casa do Senhor vai sair do chão em nome do Senhor Jesus. E eu vou ser sincero com os irmãos. Se Deus me fizesse uma pergunta, como ele fez a Salomão: pedes o que quiseres, eu te dou. A lista ia ser grande hoje. O que Deus está fazendo com Salomão aqui, irmãos? Ele diz: pede o que você quiser, e eu vou aplicar o texto daqui adiante para a gente encerrar. Para ficar de uma maneira mais fácil, para você poder entender, Deus assina um cheque em branco e fala para Salomão: quem põe o valor é você. Imagine se Salomão tivesse pedido longevidade divina eterna. Ele estaria hoje aqui conosco em São José dos Campos, nesse culto de 29 anos da OBPC de São José dos Campos. Ele pede: Senhor, eu quero longevidade de vida, eu quero viver eternamente. Ele estaria conosco hoje aqui. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que poderia pôr o que ele pedisse, aquilo que ele pedisse seria concedido.
E aí tem muitos que ficam batendo na tecla que Salomão pediu sabedoria, mas antes dele pedir sabedoria, quem está me ouvindo, diga amém. Antes dele pedir sabedoria, que nós pulamos aqui no texto, que diz que antes de Salomão pedir sabedoria a Deus, o versículo de número 6, aí se puder, coloca na reta projeção para ajudar os irmãos, diz assim: de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai. Isso é Salomão dizendo a Deus. Como também andou contigo em verdade, em justiça e retidão de coração perante a tua face. E aí depois o versículo de número 7 diz assim, e ele fala: agora o Senhor está fazendo a mesma coisa comigo, me colocou no lugar de meu pai. Preste atenção, antes de Salomão pedir sabedoria a Deus, ele agradeceu por aquilo que Deus já havia feito na vida dele. Salomão, ele agradece a Deus antes de pedir. Salomão diz: deixa primeiro eu agradecer. E aí então Deus diz para Salomão: pede aquilo que você quiser. Antes de Salomão pedir, antes do pedido, primeiro ele agradece. Salomão diz: obrigado, porque o Senhor tirou meu pai de detrás das malhadas. Obrigado, porque o Senhor fez dele rei. Obrigado, porque o Senhor colocou ele no lugar aonde ele ficou por 33 anos. Melhor, por 40 anos, porque Davi reinou por 40 anos. Eu não mereço, mas estou aqui. Então, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha descendência. Porque agradecer a Deus depois que a bênção chega, queridos, é gratidão. Agora, agradecer antes da bênção chegar é confiança nele. Quando eu agradeço, depois que eu recebo, eu estou demonstrando gratidão do meu coração. Agora, quando eu agradeço antes de receber, eu estou dizendo: a minha confiança está estribada única e exclusivamente em ti. E aí Deus diz a Salomão: Deus, eu já sei o que eu vou te pedir. Perdão, Salomão diz a Deus: Deus, eu já sei o que eu vou te pedir. Dá, pois, ao teu servo coração entendido, em algumas traduções, coração sábio para julgar ao teu povo. Preste muita atenção nisso aqui. Dá, pois, ao teu servo coração entendido para julgar a este povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Deus, me dá um coração não só para julgar, Deus, me dá um coração também capaz de discernir entre aquilo que é o bem e entre aquilo que é o mal, entre aquilo que é o errado e entre aquilo que é o certo. Por que ele está dizendo isso? Porque naquela geração de Salomão, naquele tempo a qual Salomão estava assumindo o trono de Davi, quem julgava a causa do povo não era mais os juízes. A época dos juízes já havia se cessado. Quem é que julgava, pastor? Quem julgava as causas do povo era o próprio Deus. E quando a injustiça ela era cometida, Salomão tinha medo era disso. A ira de Deus se acendia. Então ele falava: de maneira nenhuma quero eu que a ira do Senhor se acenda contra mim. Então me dá, Senhor, coração sábio, coração entendido para julgar a esse teu grande povo com justiça, julgar aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Eu quero andar em retidão diante da tua pessoa. Onde a justiça é feita, Deus abre torrentes de bênção, igreja, sobre lugares aonde a justiça ela é praticada. Deus derrama bênçãos, e eu gosto de uma bênção que é contida na palavra de Deus. Tem uma bênção que Deus tem consigo, que Ele diz que é uma bênção que traz consigo alegria, e eu quero liberar essa bênção sobre a tua vida nesta noite. E não traz consigo dores, que Deus libere aquela bênção sobre a tua vida, que traz consigo alegria, e não acrescenta dores, em nome do Senhor Jesus. Salomão diz para Deus: eu não quero ser um rei injusto, eu quero julgar a causa do teu povo com sabedoria, com equidade. Deus diz: negócio fechado, meu servo.
já que tu não me pediu a vida dos teus inimigos, já que você não me pediu longevidade, não me pediu tesouros para você, eu vou dar o que você me pediu e vou dar também aquilo que você não pediu. Tudo que você não pediu, Salomão, está incluído no pacote. Porque é assim que Deus faz. Quando eu faço da maneira certa, até aquilo que eu não peço, Ele me dá. Deus diz: Salomão, eu vou te dar a vida dos teus inimigos, vou ampliar os termos da sua nação. Era um desafio para Salomão. Lembra que Deus, ele convida Davi para sentar-se no trono. Davi senta, tinha 9.650 quilômetros quadrados a nação de Israel. Quando Davi, ele deixa o trono, 40 anos depois, em 30 anos, a nação de Israel, ela cresce 10 vezes mais. O território da nação de Israel está com 96.500 quilômetros quadrados. Então, quando Deus chega para Salomão, fala: Salomão, eu conheço a preocupação do teu coração. Você ficou sabendo, quando o pai assumiu o trono, só tinha 9.650 quilômetros quadrados. Agora está com 96.500 quilômetros quadrados. Você está com medo de gerir uma nação tão grande, mas deixa eu dizer algo para você. A preocupação do teu coração, Deus Todo-Poderoso, vou suprir hoje, eu vou aumentar os termos dessa nação sobre o seu governo, sobre o seu reinado, Salomão. Irmão, você sabe o que é isso? E tem coisas, pastores, que estão aqui presentes, que nós verbalizamos da Deus. E tem coisas que nós nem coragem de falar nós temos. Porque parece que nós estamos pedindo para mais. Você já se passou por uma situação dessa? Deus já fez tanto por mim. Deus já tem operado tanto na minha vida. Eu seria até egoísta de pedir isso a Deus, e Deus sonda aquilo que se encontra no profundo, no oculto do nosso coração. E quando nós fazemos aquilo que é certo diante da presença dEle, até aquilo que nós não verbalizamos, Ele traz à tona e Ele deixa registrado, queridos. Eu ainda olhando para esse texto no versículo de número 15, Salomão acordou, percebeu que era sonho. Imediatamente ele vai para Jerusalém e sacrifica diante da arca do concerto. O templo, não tinha sido ainda feito. O templo ainda não havia sido reconstruído, não havia sido construído. Mas o pai dele, Davi, mandou construir uma tenda, e lá na tenda ficava a arca de aliança, ou da aliança. Quando Salomão acordou do sonho, ele disse: deixa eu voltar para sacrificar. Já que eu estou longe do altar de sacrifício, eu vou sacrificar diante da arca da aliança. O que eu aprendi aqui? Que Salomão sacrificou antes e Salomão sacrificou depois do sonho. O que isso quer dizer, pastor? Que ele adorou a Deus antes e adorou a Deus depois do sonho. Salomão foi no altar antes, mas voltou no altar depois do sonho. Porque tem gente que procura Deus antes de acontecer, depois que acontece, aí você sabe o que acontece. Salomão disse: não, eu vou antes e vou depois. Eu vou para pedir a Deus, mas eu também vou para agradecer a Deus. Eu vou em todos os momentos, isso daqui é básico, mas eu vou dizer: Deus não quer só gente de momento, Deus quer gente constante na sua presença. Ele diz pela sua palavra: segue firmes e constantes. Deus quer de nós uma geração constante. Deus quer de nós uma geração que viva na contramão da lógica. Deus quer de nós uma geração que venha antes, mas Deus também quer de nós uma geração que venha durante e que venha depois de receber. Porque eu não busco só a Deus por aquilo que Ele me dá, eu busco a Deus pelaquilo que Ele é. Então, na minha vida, irmãos, a minha comunhão com Deus, ela tem que ser contínua. Na tua vida, eu sei que você assim o faz, a tua comunhão, ela é contínua. Aí Salomão, ele fez um banquete,
e o versículo de número 16, que aqui é a coluna dorsal desse texto, diz que vieram duas mulheres quando esse banquete está sendo findado e puseram perante o rei o problema dela. Salomão pede a Deus sabedoria, ele acorda, oferece o holocausto, dá um banquete em seguida para os seus oficiais. Num espaço muito curto de tempo, quem sabe tudo isso aconteceu num único dia, no mesmo dia. As duas mulheres prostitutas procuraram o rei porque elas são uma causa para ser julgada. E qual é a causa das mulheres? As duas moravam juntas na mesma casa, geraram filhos com 3 dias de diferença de uma para a outra. Do nascimento das crianças, uma das mulheres deitou sobre o filho, matou, percebeu o mal que havia feito e trocou as crianças de lugar. Quando a mãe acordou, ela percebeu que a criança não era dela. E o que ela fez? Ela resolve o problema? Não. Ela vai até o rei, porque somente o rei poderia dar o parecer, somente o rei poderia resolver uma causa como essa. Essa causa agora está diante do rei, e o rei vai ter que ter uma palavra. A palavra de uma mulher era a palavra da outra contra ela e a dela contra a da outra. As duas crianças eram recém-nascidas, nenhuma das duas crianças poderiam falar para dizer essa é a minha mãe ou aquela não é a minha mãe. E como sair de uma saia justa desta, pastor? Como julgar esta causa? E a palavra de Deus, ela nos diz que era a palavra de uma mulher contra a da outra. E quem é homem aqui sabe, mulher quando chega para contar causa para homem já chega chorando. E aí uma chora, a outra grita, e a outra grita, a outra clama, e a outra clama, a outra geme, e aí você já não sabe mais o que fazer, que você entra naquele loop, fica sem ter o que dizer. Agora presta atenção, quando Salomão, ele deu uma oferta que ninguém havia dado, 1000 holocaustos, e a primeira coisa que acontece depois da oferta, que 1000 holocaustos que Salomão dá, é aparecer um problema. E olha o tamanho do problema que apareceu para Salomão. Salomão deu uma festa que ninguém havia dado, e a primeira coisa que vem, pastor, não é aquela benção que traz consigo alegria e não acrescenta dores. O que vem? Um problema, e um problemão para Salomão resolver. Porque de vez em quando você vai fazer coisa que ninguém nunca fez, ou que você mesmo nunca havia feito no reino de Deus, e vai pensar assim: agora a porta vai se abrir. O pastor Gilberto estava desenhando a casa enquanto a mulher lavava a louça. Eu vou desenhar logo um edifício, e Deus vai me dar um edifício. E o que parece ou aparece após você fazer algo que ninguém ainda havia feito, aparece, diga comigo, um problema. Foi aqui que esse texto falou muito ao meu coração para que eu pudesse dividir com vocês. Me dá mais 10 minutos, eu encerro. Apareceu um problema para resolver e você diz: eu fiz a coisa certa, uma coisa que eu ainda não havia feito no reino de Deus, e por que que eu estou cheio de problema? Porque por detrás desse problema estava a resposta da oração de Salomão. Com a solução desse problema, todo Israel ia saber que Deus tinha concedido sabedoria a Salomão. Como que a nação ia saber que Deus havia derramado uma unção de sabedoria? Porque vocês estão declarando nesse ano que é o ano blindado pela fé e fortalecido pela unção. Como que o povo dessa cidade vai saber que vocês são blindados pela fé e fortalecidos pela unção? Fica comigo. Então ele resolve isso, e ele, como eu disse no texto, manda trazer uma espada e pede para o seu ajudante dividir a criança no meio, dá metade para uma, metade para outra, e a mãe do menino, que é movida pelo sentimento, porque mãe é movida pelo amor, ela diz: ó, eu prefiro ver o menino vivo, sendo meu, sendo criado por ela, do que morto. E aquela que não tinha amor e sentimento pela criança diz: nem meu nem teu, divide no meio. E aí Deus falou muito forte ao meu coração: olha, tem coisas que para poder ser destravado, fortes,
para poder ser aberta, é necessário resolver os problemas. E Deus, ele trouxe essa palavra muito forte ao meu coração. Salomão estava diante de um grande desafio. Ele fez aquilo que era certo. Deus bradou na vida dele, como diz o assembleano. Deus bradou na vida de Salomão. E aí Deus, ele falou para mim, de uma forma muito simples, dizendo: resolve esse problema, que as portas vão se abrir na sua vida. Não tenha medo, tenha coragem, enfrenta esse problema de frente. Ele é grande, ele parece um Golias, mas ele é menor do que Deus. Então enfrenta esse problema, meu irmão, enfrenta esse problema, minha irmã, não foge dele não, encara de frente que esse problema ele já caiu em nome do Senhor Jesus. Tenha coragem, você é blindado pela fé e fortalecido pela unção, então enfrenta esse problema de frente, não negocia, não abaixa a cabeça. Parece grande, pastor, parece intransponível, eu não sei o que fazer. Ei, se apresente diante de Deus com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Fala: Deus, eis-me aqui. Lembra de Isaías, no capítulo de número 6, houve uma reunião no céu, a Trindade estava reunida e a Trindade disse: em quem enviarei? E Isaías disse: vou morrer. Sou um homem pecador, vivo no meio de uma nação pecaminosa. E aí um querubim buscou a brasa do altar, ungiu os lábios dele e disse para ele: com essa atitude você está pronto, os seus lábios estão ungidos. E aí Isaías, cheio de coragem, impoluto pela presença da Trindade, disse: envia-me a mim. Deus sempre precisou de disposição. Deus nunca precisou de quantidade, pastor Kleber. Deus nunca precisou de quantidade, pastora Fernanda. Deus sempre precisou de um coração disposto a obedecer, para trazer o extraordinário à existência sobre a face da terra. Eu sei que São José dos Campos vai viver um tempo extraordinário. Eu sei que São José dos Campos tem algo da parte de Deus para ser concretizado nesta cidade. E eu sei que Deus vai usar corações dispostos para este grande empreendimento. Eu olho para esse texto para a gente encerrar e você poder orar juntamente comigo. Por detrás deste problema está a resposta da tua oração. Eu vou melhorar aqui a aplicação. O problema é só o papel de embrulho. O presente está lá no fundo. Quando você resolver isso, Deus diz: está aí a solução. Está aí a resposta da tua oração. Está aí a realização do sonho de vocês. Quem sabe eu estou pregando aqui para gente nesta noite que o problema veio como uma avalanche. Mas eu vim para te dizer uma coisa: não foge desse negócio não, resolve isso daí. Por quê? Porque por detrás desse problema, São José dos Campos vai ver o sonho se transformar em realidade. Só quem crê que problema, muitas vezes ele vem embrulhado, e o presente ele está no fundo da caixa. Dê um glória a Deus juntamente comigo aí. Tire alguns segundos aí no seu lugar para glorificar o nome do Senhor. Vamos lá, me ajude a adorar a presença do Senhor que está entre nós nesse lugar. Eu vim com uma mensagem profética para alguém aqui. O diabo pensou que você ia fugir desse problema. Alguém pensou que você ia mudar a sua estratégia, que você ia sair do propósito, que você ia transformar, ou você ia negociar o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas eu vim como profeta de Deus nessa noite dizer que, para vergonha do inferno, você não vai negociar o propósito que Deus colocou no teu coração. Você não vai burlar o sonho que Deus ele concedeu a você. A estratégia que Deus te deu, Ele vai arrumar meios, maneiras, formas, jeitos para que venha a ser concretizado. Porque nesse lugar, diz o Senhor, o meu nome será glorificado. Se tem alguém que se alegra, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.
pode se colocar de pé juntamente comigo. Não fui